Todas as celebridades e influenciadores temem ser cancelados. A cultura do cancelamento parece que veio para ficar, ditando quem pode ou não pode ser consumido. E é muito interessante a reação que as pessoas têm, e não só as pessoas, mas empresas e grandes conglomerados de mídia. Parece que todos têm um certo medo do cancelamento. Mas sabe quem seria cancelado nos nossos dias? É, isso mesmo, Jesus. E nesse vídeo eu conto por quê. Você está no canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Se você não conhece nada desse canal, eu convido você a assistir outros vídeos e especialmente a acompanhar as nossas playlists. Há muitos vídeos recentes sobre diversos assuntos e certamente um deles vai interessar você. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, especialmente via WhatsApp. Falando sobre Jesus e o cancelamento, eu quero dizer em primeiro lugar que quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que mesmo em sua época, Jesus sofria uma forte resistência. E a gente pode até tentar romantizar isso e achar que todo o embate de Jesus era com a elite religiosa, os saduceus e fariseus. Lembrando que esses grupos não são a mesma coisa. Fariseus eram os tradicionalistas, que acrescentavam às leis e revelação de Deus na sua palavra preceitos adicionais, enquanto os saduceus eram os liberais, aqueles que tentavam diminuir o peso e a influência da revelação, conciliando isso com as normas culturais daquela época. Parece que Jesus sempre esteve contra esses dois grupos em todas as épocas. Mas, voltando aqui à nossa questão, fato é que Jesus também sofreu a resistência muitas vezes do povo comum. Embora Jesus estivesse empenhado em salvar as pessoas, muito do que ele dizia, muito do que ele apresentava era visto com uma certa resistência. Então Jesus tinha uma mensagem que era contracultural. Ao mesmo tempo que a mensagem de salvação proposta pelo Evangelho é uma mensagem atemporal, porque vale para todas as pessoas em todas as épocas, entendendo que as necessidades humanas, e especialmente essa necessidade de se reconciliar com Deus, é a mesma sempre. Ao mesmo tempo que essas coisas eram dessa maneira, também elas falavam contra o discurso vigente, mesmo o discurso religioso. Daí, justificada então a resistência que Jesus teve que experimentar muitas vezes. Ele não temia, ao mesmo tempo, falar coisas duras para auditórios que poderiam abandoná-lo ou sofrer resistência e até ameaças de morte. Jesus realmente veio para cumprir a missão que ele tinha. Então esse é um primeiro ponto muito importante. Mesmo na sua época, Jesus não era totalmente aceito, e não só por causa dos líderes religiosos, especialmente aqueles mais tradicionalistas. Se Jesus vivesse hoje, nos nossos dias, ele teria resistência? A sua mensagem seria vista com antagonismo? Eu acredito que sim. E eu vou destacar aqui alguns pontos, não vou falar de tudo. Se eu fosse dar todas as razões pelas quais eu acredito que Jesus seria cancelado, a gente teria um vídeo muito maior do que esse que eu estou me propondo a fazer. Mas a primeira coisa que a gente pode destacar aqui, uma coisa que Jesus disse na sua época, um conceito que ele tinha que seria hoje palco para muita polêmica, daria pano para manga até dizer chega, é a sua defesa do monoganismo. Jesus era monogâmico, acreditava no relacionamento entre um homem e uma mulher e principalmente acreditava, essa é a ideia básica, que homens e mulheres foram criados para se relacionar. Jesus não acreditava simplesmente em casais. Ele acreditava que um casal é formado por um homem e uma mulher, um indivíduo do sexo masculino e outro indivíduo do sexo feminino. E ele fala sobre isso em Mateus 19, no verso 4, dizendo claramente que no princípio Deus fez o homem e a mulher, e o propósito era que ambos estivessem juntos. Olha, isso aí fala contra aqueles que defendem uma série de coisas que se tornaram populares. Aqueles que, por exemplo, acham que não é importante se casar, aqueles que são adúlteros,
aqueles que acham que ter vida sexual ativa e ter muitos parceiros não tem nenhum problema. Isso também fala contra outras questões, especialmente relacionadas ao movimento LGBTQIAPN+, e quantas letras você quiser colocar nesse balaio aí. A verdade é que Jesus não acreditava que gênero é uma coisa performativa, que você pode desempenhar diversos papéis de acordo com o momento e que você escolhe o que fazer da sua própria sexualidade. Jesus não tinha esse conceito. Ele acreditava que Deus criou o homem e a mulher com papéis bem definidos. E embora isso seja óbvio e percorra as escrituras, esse conceito perpasse diversos livros, ele é extremamente impopular nos tempos que nós vivemos. E eu já tive a oportunidade de falar em vários vídeos aqui no canal a respeito de transgenerismo, a respeito dessa ideia do LGBTQIA+, até mesmo da linguagem neutra. Eu já tive a oportunidade de falar e expressar como a Bíblia reage a essas coisas e como nós cristãos devemos nos posicionar diante dessas novas perspectivas que desafiam a revelação de Deus e aquilo que o próprio Jesus ensinou. Se Jesus viesse hoje e dissesse essas coisas, seria motivo para que ele fosse cancelado e muitas pessoas protestassem contra ele. Imagina que as pessoas iriam dizer no X, antigo Twitter, depois que Jesus soltasse uma dessas declarações. Imagina todo o movimento contrário a ele, que é mais ou menos o que os seus servos hoje enfrentam por repetir ou ampliar ou até mesmo aplicar as declarações que ele deu. Um outro conceito que Jesus tinha é que ele defendia sólidos valores morais. E isso também, sim, tem que ver com a sexualidade humana. A gente tem um outro exemplo que a gente encontra ali em João capítulo 8, quando Jesus tem que lidar com uma mulher apanhada em adultério. Eu não vou fazer aqui uma análise detalhada desse episódio, mas ali existem várias camadas. Não é simplesmente um caso de julgamento. A ideia era uma armadilha para Jesus, por várias razões. Mas o que eu quero me deter aqui é que depois da solução bem conhecida que Jesus deu, dizendo que aquele que não tivesse pecado atirasse então a primeira pedra, no finalzinho, no diálogo que ele tem apenas entre ele e a mulher, ele fala assim para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela, pela primeira vez, se percebe sozinha com o mestre. Interessante, ela não tinha se dado conta que as pessoas lentamente se retiraram depois de Jesus colocar a condição de que só poderia jogar pedra quem não tivesse pecado. Ela, meio surpresa, percebe que não tinha mais ninguém ali. E naquele momento ela diz assim: não sei. E Jesus fala para ela: olha, eles não te condenam, eu também não te condeno. Só que aí Jesus no finalzinho fala: vá e não peques mais. Então Jesus não estava de acordo com a condição daquela mulher, o seu estilo de vida. Jesus não acreditava que a vida humana tem que ser desperdiçada através de várias experiências sexuais, que isso é uma questão de escolha, que isso é livre. Jesus tinha uma sólida bússola moral. Ele fala em vários momentos que nós não devemos nos deixar levar pela embriaguez, pelas paixões desse mundo, que nós não devemos viver de acordo com aquilo que é comum as pessoas acharem certo. Isso também daria muita polêmica. Pense alguém dizendo isso em rede nacional ou num vídeo de um canal muito popular, de um podcast desses grandes na internet. Quanta polêmica isso daria. Pessoas das mais diversas vertentes certamente protestariam, porque isso é extremamente contracultural. Jesus seria cancelado por isso também, não tem dúvidas disso. Um terceiro fator é que Jesus já andava com as pessoas canceladas da época dele. Jesus não tinha medo, muito menos vergonha, de se associar com prostitutas, com cobradores de impostos, pessoas de má fama. Talvez hoje Jesus procurasse pessoas também canceladas da nossa sociedade, pessoas, quem sabe, como políticos corruptos. Jesus talvez andasse com pessoas que a gente sabe que são criminosos. Imagina, por exemplo, Jesus indo visitar a casa de um pedófilo. Imagina o escândalo que isso seria. Evidentemente, Jesus convivia com essas pessoas e se associava com elas não para imitar as práticas ou para dizer que ele estava passando ali um pano.
Jesus fazia essas associações procurando salvar essas pessoas, aliviar o coração delas, carregado de culpa, o peso do pecado. Ele estava lá como um salvador, se oferecendo para resgatá-las. Aos olhos da sociedade, o que ele fazia era um suicídio de reputação. Alguém poderia dizer, mas quem vai aceitar o que Jesus está dizendo depois que ele foi na casa de tal pessoa? Depois que ele visitou Zaqueu, depois que ele foi visto com Maria Madalena, depois que ele recebeu pecadores para comer junto com eles, como a gente vê lá em Lucas 15? Pensa só em todas essas situações. Mas Jesus não estava preocupado com aquilo que pensavam sobre ele no aspecto de temer um possível cancelamento ou uma diminuição da sua popularidade. Ele estava nessa terra para cumprir a missão que Deus lhe deu, e a missão era salvar. Evidentemente, eu não sou Jesus. Eu sou uma pessoa imperfeita, um pecador. E é claro que a gente vive num mundo que não basta ser bom, você tem que parecer bom, além de ser bom. Então a gente tem que ser prudente em várias situações. Se você visse um líder religioso frequentando constantemente um lugar de prostituição, você se questionaria sobre a índole desse líder. Mas é claro que se você quer alcançar as pessoas, você pode fazer um trabalho especial sem precisar ir naqueles ambientes pecaminosos. Você pode tirar as pessoas que estão ali de alguma maneira e convidá-las para eventos, para situações sociais, onde você tenha acesso a elas. A gente tem que trabalhar com essas pessoas sem preconceito, mas é claro, sem dar uma mensagem que seja confundida, como se nós estivéssemos nos associando com o pecado. Jesus, ele tinha uma reputação ilibada, ele era Deus, ele era uma pessoa pura, e é claro que, apesar disso, o julgamento que as pessoas faziam, ainda assim, era muito grande. Um outro ponto é que Jesus defendia um exclusivismo religioso. E a gente vê em vários momentos isso acontecendo. Por exemplo, num longo diálogo que ele tem em João capítulo 4 com a mulher samaritana, e eu fiz uma análise um pouco mais detalhada sobre esse episódio num vídeo aqui do canal, quando ela pergunta para ele sobre salvação, se isso tinha alguma coisa cultural, se os judeus ou se os samaritanos estavam corretos, quem nessa história, nessa longa discussão entre os dois povos, de fato tinha verdade. Jesus explica que a salvação vem dos judeus. O plano de Deus foi revelado aos judeus. Não quer dizer que apenas os judeus fossem salvos, mas Deus os usava até aquele momento como porta-vozes. Eles deveriam alcançar outras pessoas com a mensagem que Deus havia confiado a eles. E o plano de Deus deveria ser, então, exposto a todas as nações para que todos tivessem a oportunidade de salvação. Como Deus diz lá em Isaías, a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. Esse é um plano já antigo. A gente vê, por exemplo, quando a rainha de Sabá vai até o templo em Jerusalém conhecer Salomão e as maravilhas que ela tinha ouvido falar a respeito dele, ali era uma oportunidade. Deus queria fazer isso numa escala com muito mais frequência, que outros povos fossem até a nação de Israel conhecer aquilo que Deus estava fazendo por meio do seu povo. Então, a gente olha nesse episódio aí, Jesus mostrando esse propósito de Deus de uma forma bem condensada, mas reafirmando que sim, a salvação tem como base aquilo que Deus revelou aos judeus. Ao mesmo tempo, também, Jesus foi ainda mais enfático em João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, que é uma declaração mais exclusivista do que ela. Jesus está dizendo, em palavras muito simples, que não há outra forma de alguém se chegar até Deus senão por meio dele. Ele é o único caminho de acesso até Deus. Então as outras religiões, por mais que sejam representativas, por mais que tenham muitos seguidores, elas não se equiparam à religião de Cristo, porque nenhuma delas é verdadeira. Olha que impacto nessa declaração. É uma sentença muito pesada, muito difícil. Imagina uma pessoa não cristã se deparando com essa frase. Ela é muito dura. E ela hoje, sem dúvida, geraria completo cancelamento. Então, quando a gente olha para esses e muitos outros exemplos que a gente poderia dar, Jesus sim seria cancelado nos nossos dias. Mas se ele tivesse vindo nessa época, ele certamente não deixaria de cumprir a sua missão, não deixaria de dizer o que ele disse, mesmo sob o risco de ser cancelado. Isso é uma reflexão importante para nós, porque
Nós cristãos que vivemos nesse tempo, embora tenhamos que ser prudentes e claros na nossa responsabilidade de representar a Cristo, também não podemos ter medo do cancelamento. E olha, uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente discutir nessa época é a cultura woke. E há muitos aspectos dessa cultura, especialmente o que ela está fazendo com a feminilidade, como ela está mudando esse conceito de mulher. E no vídeo que vai aparecer agora, recomendado para você, eu falo um pouco sobre isso. Então fique aí, clique nesse próximo vídeo, continue assistindo o canal e a gente se vê por lá. Um forte abraço, Deus abençoe você.